Meu nome é Marina Ribeiro, eu sou ouvidora de vozes e faço parte do grupo Nossas Vozes. Através do que as vozes me dizem, eu comecei a escrever textos poéticos. E agora eu estou divulgando a pré-venda do meu primeiro livro, Borboletando no Caos, que é essa transição entre o delírio e a realidade, que também é caótica. Se você quiser contribuir com essa obra, você pode adquirir um livro durante a pré-venda ou então contribuir com qualquer valor pela benfeitoria. O Borboletando no Caos é o bater de asas da borboleta que voa, mesmo que insegura, da mente para o papel. Eu espero poder contar com você para o bater de asas dessa borboleta. Para adquirir o livro na pré-venda ou para apoiar com qualquer valor o projeto, você entra em benfeitoria.com/projeto/borboletando. O link vai estar na descrição do episódio. Ajuda lá, galera! Nos últimos 3 episódios da Rádio Colibri, falamos sobre vários aspectos da vivência subjetiva do racismo e seus impactos na saúde mental. Falamos sobre epistemicídio e injustiça epistêmica, sobre diagnóstico excessivo de psicoses e sobre a vivência cotidiana do racismo na forma de infantilização e desumanização de pessoas não brancas. Nesse sentido, podemos perceber que as minorias tenderão a ser alvo mais frequentes de fatores estressores dos mais variados tipos, como biológicos, psicológicos e sociais, o que impacta negativamente através da produção de um pior perfil de saúde quando comparado aos grupos majoritários. A discriminação, principalmente a racial, pode atuar como um fator restritivo no acesso a importantes recursos como educação, saúde, ocupação e habitação, isto por meio da segregação institucionalizada, além de impactar diretamente sobre a autocategorização por pertencer a um grupo desprivilegiado socialmente. Dessa forma, a saúde das minorias raciais é cercada por diversas influências do âmbito social, como as dinâmicas de concentração de poder, privilégios e recursos, que submetem os indivíduos inseridos nesse recorte social a uma realidade com maior frequência de exposição a experiências estressoras, o que pode limitar a possibilidade de transformação social, gerando uma menor capacidade de manejo do estresse. O último episódio da série Saúde Mental e Racismo já começou. Direto da comuna imaginária do Acanga, essa é a Rádio Colibri. Quando olhamos para a frequência dos transtornos mentais na população, algumas disparidades importantes surgem. Em um estudo de João Luiz Bastos e colaboradores, publicado em 2014, raça e classe social emergiram como fatores independentes na determinação de transtornos mentais comuns em estudantes universitários. No nosso primeiro episódio, mencionamos a pesquisa de Jane Rose Smollen e Edna Maria de Araújo, que apontou que pessoas não brancas têm de 18% a 85% mais chances de ter um diagnóstico de transtorno mental. Como dar conta dessa disparidade? Olá, meu nome é Juliana Camará, eu sou psicóloga, moro no Rio de Janeiro, sou uma mulher negra, cis, bissexual. Essa voz que você está ouvindo é da Juliana. Conversamos com ela no nosso episódio sobre saúde mental das pessoas LGBTQIA+, e agora novamente para fechar essa série. E aqui hoje eu tô para participar desse episódio muito importante, né, para falar de saúde mental e racismo. Quero agradecer o convite. Como eu já disse, eu sou psicóloga de formação, trabalho especificamente com essas temáticas, tanto na minha pesquisa, também na minha prática clínica. Tenho uma atuação voltada para pessoas racializadas e pessoas LGBTQIA+. E eu também atuo no SUS. Eu sou psicóloga de um CAPES 3, aqui no Rio de Janeiro também. E é claro que essa prática também vai ser atravessada por essas questões.
E além disso, eu sou uma das criadoras do coletivo Kizumba Mental, em que a gente tem esse foco de falar sobre uma saúde mental mais plural, através de algumas ações de educação, enfim, da coletividade. Ela falou pra gente sobre alguns dos motivos que sustentam essa disparidade da saúde mental. Bom, essa pergunta é muito importante, assim. Acho que a primeira parte já é super importante, essa parte da gente entender que alguns transtornos são prevalentes, alguns sofrimentos, na verdade, né, são prevalentes em pessoas não brancas, e a gente entender um pouco do porquê, e não só isso, né, da gente conseguir enxergar isso, eu acho que já é um grande avanço no seguinte sentido, assim. Aqui no Brasil, pelo nosso processo histórico de miscigenação e outros processos, a gente vive o que alguns autores chamam de mito da democracia racial. Então, é uma sintomática social, né, de que as raças não existem, somos todos iguais, vivemos em harmonia, porque o racismo do Brasil é diferente de em outros lugares, teve essa questão de um apartheid, né? Mas aqui no Brasil, a gente estruturalmente tem, sim, os nossos apartheids, a gente tem a nossa estrutura como sociedade funciona a partir do racismo, o que vai determinar as desigualdades sociais, os lugares em que a gente acessa e que a gente não acessa, e também os nossos determinantes de saúde, né? Porque eles também são sociais e também são raciais. E o social é atravessado pelo racial, então, consequentemente, vai estar tudo atrelado. Então, a gente conseguir, primeiramente, entender que não somos todos iguais, existem pessoas diferentes que são vistas de formas diferentes na nossa sociedade, e é claro que isso vai impactar tanto na formação subjetiva dessa pessoa, quanto também nos transtornos que ela pode desenvolver, nos sofrimentos que ela pode desenvolver, nas formas que ela vai lidar com esse sofrimento, da rede de apoio que ela vai conseguir acessar para lidar com esse sofrimento. Então, existe uma particularidade de pessoas não brancas nessa questão. E isso já é um grande passo a gente conseguir admitir. Agora, a relação desses sofrimentos específicos com o racismo, para mim, é bem claro, assim, né, como psicóloga, entendendo que os sofrimentos sociais, eles vão nos construir subjetivamente, e não só isso, assim, estruturalmente, pela forma que o racismo se coloca na nossa sociedade, nós pessoas negras, a gente passa por muitas inviabilizações da nossa vida, né? Existe até o termo da necropolítica, que eu acho que é muito interessante para a gente pensar como que a necropolítica impacta a nossa saúde mental. E a necropolítica é isso, né? A inviabilização da vida de sujeitos racializados. E como que essa inviabilização também pode acontecer? Tanto, né, cerceando nosso direito de ir e vir. Eu, por exemplo, ainda moro e fui criada numa comunidade do Rio de Janeiro, e todas as violências policiais, todas as violências que somos submetidos nesse território impactam muito, por exemplo, o nosso direito de ir e vir, de acessar uma unidade de saúde, de conseguir chegar numa entrevista de emprego, por exemplo. E isso tudo vai impactar estruturalmente nas nossas condições de vida. Além da violência que somos submetidos também pela questão da violência policial e como que isso impacta no nosso corpo, no estresse que a gente é submetido. Por muito tempo eu entendia que isso não me afetava muito, porque eu estava acostumada, assim. E eu ouço muito esse discurso, mas ao longo do tempo eu fui entender que não, né? Eu fui entender que não, tanto que não fico pensando assim, não coincidentemente, a população negra, por exemplo, tem muita predisposição para desenvolver hipertensão, e a hipertensão ela está diretamente ligada a ser submetido a questões de estresse. Então, não só essa violência policial, mas a insegurança financeira, a insegurança alimentar, a falta de acesso a lazer, a educação, enfim, tudo isso são fatores de risco para estresse e, consequentemente, a hipertensão, por exemplo. Então, porque a gente pode pensar
que quando a gente fala de o racismo impactar na vida do sujeito, desenvolvendo algum estresse, algum transtorno, a gente pode pensar numa coisa mais direta, por exemplo, né? Sofrer uma situação de racismo direta, como, por exemplo, ser xingado, ser agredido, enfim, as tentativas de genocídio, isso impacta muito, é óbvio, né, num estresse ali. Mas também tem outras formas de que o racismo impacta na nossa vida, na nossa rotina, que geram um estresse que pode ser predisposição para alguns tipos de transtornos e que não fica tão claro assim, como essas faltas de acesso estruturais, como essa dificuldade de acessar alguns recursos que são necessários para promover saúde, até o próprio recurso financeiro, que então nem sempre essas coisas vão ficar claras pra gente, como o impacto também do racismo, tanto podendo ser fator para o desenvolvimento de algum transtorno, mas também como um fator de adoecimento, de sofrimento e de não promoção de saúde mental, né? Porque a saúde, ela não é só a ausência de doença, então falta de alguns recursos também gera uma falta de qualidade de vida e, consequentemente, a longo prazo um adoecimento, mas também no dia a dia outras consequências que são muito importantes da gente estar atento quando a gente trabalha com a população negra e da gente entender que não vai ser igual o trabalho com essas pessoas, porque para muitos a gente vai precisar trabalhar junto com essa pessoa uma mobilização aí dela conseguir se entender como sujeito de direitos, conseguir se entender como que esses recursos que faltam têm um impacto e como que a gente pode se articular na vida, na rede de apoio para conseguir isso. Então é um trabalho que precisa estar atento a isso, que outras pessoas que estruturalmente não são submetidas a essas violências na sociedade, não vai se passar o trabalho por elas por isso. Então é muito importante pensar nessa questão. O racismo fornece o contexto necessário para a criação e manutenção de estereótipos, preconceitos e discriminação, e está ligado a estressores persistentes que afetam cronicamente a capacidade de adaptação, ajuste social e sensação de bem-estar dos indivíduos. Nesse sentido, em uma pesquisa realizada em 2003, Nancy Krieger e colaboradores tentaram delinear um modelo compreensivo de como o racismo afeta a saúde, destacando seu impacto em 6 dimensões. Na primeira, é dito que acentua a escassez de recursos econômicos e sociais. Na segunda, causa maior exposição a fatores nocivos e tóxicos, como, por exemplo, empregos de menor qualificação e maior risco. Na 3, é facilitador de conjecturas sociais que provocam danos à saúde. Na 4, provê inadequados cuidados e acesso à saúde. Na 5, potencializa a ocorrência de experiências agressoras motivadas pela discriminação ou violência. E por último, a 6, induzem com maior frequência a autopercepção de saúde de indivíduos expostos ao racismo como deteriorada. Tais padrões de discriminação podem ser situados tanto em aspectos materiais, na discriminação institucional ou interpessoal flagrante, como subjetivos, através da internalização do racismo. Em seu texto sobre os determinantes sociais da saúde, James Nasrum e David Williams afirmam que o impacto do racismo sobre a saúde repousa em 3 eixos: a desvantagem econômica, que é comum aos grupos discriminados, o senso depreciativo de se perceber como membro de um grupo desprezado e, por fim, na ameaça constante de ser vítima do racismo. Com efeito, pode-se explorar a dinâmica subjetiva do racismo sobre o prisma de 2 fatores precípios: a identidade racial e a ameaça permanente ao bem-estar. Dessa forma, é importante ressaltar que não há um padrão objetivo para os impactos do racismo sobre cada indivíduo. Ele é essencialmente uma experiência subjetiva. Porém, o que pode se generalizar é o seu caráter limitador em relação ao excesso de qualidade de vida e o quanto ocasiona a cronicidade de vivência de fatores estressores ao longo de toda a vida do indivíduo.
Essas ameaças promovidas contra pessoas não brancas fazem com que, no geral, a pessoa e seu grupo social tenham alta probabilidade de terem sido submetidas, no passado ou no presente, a múltiplas formas de subordinação, exclusão e opressão, todas relacionadas diretamente ou indiretamente aos aspectos desvalorizados da identidade racial. A Juliana contou um pouco pra gente sobre como observou esse processo em sua prática profissional. Eu acho que para mim, assim, na minha prática, fica bem claro que isso está muito relacionado a, enfim, a desenvolvimento de algum tipo de adoecimento psíquico, essas experiências, assim. Por exemplo, já atendi casos que a pessoa, se a gente fosse pegar aquele modelo clássico da psiquiatria, né, de CID, de classificação internacional da doença, né, onde a gente tem aí esses checklists de sintoma, por exemplo, uma pessoa que claramente preencheria esses critérios diagnósticos para um transtorno de estresse pós-traumático e que tinha passado por uma situação de racismo na rua, né? Uma situação em que ela foi perseguida por um segurança, passou por uma vergonha muito grande e logo depois tem um adoecimento, por exemplo, dessa pessoa em vários sentidos, né? Que tanto de um lado de uma questão mais depressiva, mas também de um estresse pós-traumático aí relacionado. E aí o que eu pude perceber, por exemplo, quando eu fui lidando com essas coisas, assim, principalmente na clínica, é que o que eu tinha de teoria convencional, por exemplo, convencional, o que eu digo assim, é o que eu tinha acessado na faculdade, os livros mais clássicos da minha abordagem, eu estava sentindo que não estava dando conta disso, né? E que não iria dar, eu não sei nem se é para dar. Eu precisava me aprofundar em outras coisas. E eu acho que isso, fazendo um parêntese, né, é um ponto importante, assim, porque por muitas vezes a gente não vê essas questões na faculdade, na universidade, de psicologia ou qualquer área da saúde mental. E eu vi na prática o quanto que isso limita a nossa atuação, sabe? E para mim, que sou uma pessoa negra, isso é 1000 vezes mais impactante no sentido de que, ao mesmo tempo que eu não vejo possibilidade de saída, de saída não, mas de manejo dessas coisas com o outro, eu também não vou ver comigo, né? Então, me trazia muito uma sensação de não lugar. Mas aí, voltando nessa questão, assim, eu entendi em muitos momentos da minha atuação em que o que foi me dado de aporte teórico na faculdade não ia dar conta disso. E não tô nem dizendo que não são boas teorias, enfim. Mas eu acho que uma questão do racismo estrutural também é que o nosso conhecimento ele é muito invalidado, assim, né? Muito, não só invalidado, mas também invisibilizado. Então eu acho que todos nós precisamos, na verdade, né, entender que lidar com a saúde mental do outro é muito amplo, porque nós somos muito diversificados, mas as teorias são muito baseadas em só um tipo de sujeito, né, aquele sujeito universal, branco, europeu, em que as nossas teorias se baseiam. Então eu senti muito essa dificuldade e aí foi mais um motivo para eu buscar mais assim esses outros tipos de conhecimento e entender assim que, por exemplo, como que esse estresse, né, é uma coisa específica aí de algumas minorias, de algumas pessoas que passam por certos tipos de opressão, e foi importante para mim entender esse estresse de minoria para entender, porque muitas vezes a lógica é o contrário, né? Por exemplo, com pessoas LGBTs, as pessoas muitas vezes por conta do estigma entendem que elas sofrem pela orientação sexual e não, as pessoas sofrem pelo que elas passam na sociedade por serem LGBTs e nós vivermos numa sociedade LGBTfóbica. Então é a mesma coisa de você ser uma pessoa negra numa sociedade racista. Então tem muitas coisas e por muitas vezes a ciência viu, né, pessoas negras, por exemplo, têm mais predisposição para ter diabetes, hipertensão por uma questão genética.
mas não necessariamente só, né? Eu acho que é importante a gente ver que se estruturalmente eu sou mais submetida a estresse, a violência, eu passo por essas situações no dia a dia que uma pessoa com uma cor diferente ou com uma classe social diferente não passa, é claro que isso vai desenvolver uma predisposição ao fator X ou Y. E qual é a virada de chave que a gente tem quando a gente entende que isso não é pura e simplesmente uma questão genética? Porque se for uma questão congênita, não tem o que ser feito. Mas se a gente entende que é uma questão estrutural, social, e que a gente precisa se engajar em combater nisso, aí é outra forma que a gente vai lidar. Porque a gente não pode naturalizar, por exemplo, essas questões. A gente não pode naturalizar que esses estresses aconteçam mais nessa população, porque isso acontece por conta desses processos de violência social. Então, é uma coisa que não pode ser naturalizada, muito menos no nosso campo, como uma coisa que simplesmente está dada. Acho que esse é o primeiro ponto. E aí uma outra coisa, né, que também me veio muito forte, assim, para também manejar essas questões desses adoecimentos, eu gosto muito de citar o livro do Lucas Veiga, Clínica do Impossível, porque também foi uma virada de chave, assim, no meu manejo com essas questões, no sentido de entender que, ao mesmo tempo que eu sei que eu jamais vou naturalizar o racismo, jamais vou naturalizar essas violências, eu sei que talvez isso esteja muito longe de não acontecer comigo e com as pessoas que eu me proponho a cuidar na minha clínica ou, enfim, na minha atuação no SUS. Então, também tem algo da impossibilidade da gente, em algum momento, não enxergar a possibilidade de fim, né, desses episódios e trabalhar isso também no nosso manejo dentro da saúde mental. E aí, essa linha entre a não naturalização mas também de uma realização de que existem coisas que são estruturais e que aí a gente vai precisar manejar de outra forma, é muito importante, né? Então, acho que essa clínica do impossível também vem de uma questão de fortalecimento, de acolhimento dessas questões, de como que a gente maneja isso, de como que a gente se protege, ao mesmo tempo se fortalecendo, mas ao mesmo tempo sem deixar de viver. Então, são muitas nuances, muitos manejos que a gente precisa ter para lidar com o racismo do dia a dia, que eu acho que a psicologia, a saúde mental, enfim, ela tem muito a contribuir, mas que muitas vezes ela não consegue se propor por essa inviabilização das nossas vidas, sabe? Então, acho que é uma coisa muito importante que eu carrego, assim, na minha prática e comigo também, assim, de um olhar que eu pude construir na minha relação comigo mesmo a partir dessas questões, entendendo essas questões do racismo, de que, sim, essas coisas vão me impactar e... voltando ao exemplo que eu dei na outra pergunta, né, da questão da violência policial, por exemplo, que é uma coisa que infelizmente atravessa muito o meu cotidiano. Eu não tenho uma perspectiva de que isso vai acabar daqui para frente, né, porque, enfim, é uma questão estrutural, é claro que... E aí é claro que isso não vai me fazer não lutar, é uma coisa que eu reivindico em qualquer espaço de luta que eu estou, enfim... Tento trabalhar com os meus pares também, formas da gente se proteger e reivindicar de que isso não é natural, de que essa não é a melhor forma de lidar com a política de álcool e drogas e, enfim, outras questões também estruturais. Então, é uma reivindicação, mas também é um sentimento de que eu sei que talvez amanhã isso possa acontecer de novo, assim como outros episódios de racismo cotidiano. E aí eu acho que é muito essa linha entre o cuidado, né? Porque isso pode acontecer, mas também reivindicação e estratégia de mobilização política. E aí eu nem digo tanto nesse lugar da militância, esse é um lugar que eu habito porque me faz sentido. Mas quando digo isso, eu não estou dizendo que todas as pessoas negras, por exemplo, precisam habitar esse lugar de militância. Mas entender que isso vai impactar a gente e como a gente pode se articular também é já um ato político, porque o nosso maior ato político é se manter vivo todos os dias numa sociedade que tem várias formas de genocídio contra a população negra. Então, são muitas nuances e
enfim, falei bastante também das formas da gente cuidar disso, porque eu acho que para mim fica claro que esses episódios de racismo cotidiano estão relacionados aos nossos estresses de minoria, aos nossos adoecimentos psíquicos e às nossas faltas de recurso para lidar com esse adoecimento. Então, é muito importante pensar formas de se articular mesmo para, enfim, lidar com isso de diferentes frentes, diferentes formas e nos mantendo vivos e sãos. Notem, como a Juliana mostrou, que as ameaças promovidas contra pessoas não brancas afetam diversas necessidades básicas e aspectos centrais de suas identidades e autoconceito, incluindo o risco de exclusão social e da marginalização, alterização, ameaças físicas e sensações de invalidação, impotência, privação material e perda da integridade corporal, assim como a desvalorização dos papéis sociais, laços comunitários e perdas de fontes de conhecimento e narrativas de compreensão do mundo. Essas ameaças comumente são associadas com sentidos de exclusão, humilhação, aprisionamento, inferioridade, inutilidade, falta de valor, impotência e injustiça. Essas relações, significados e ameaças são fruto de um processo que certamente é sistêmico e estrutural, mas vivenciado individualmente na vida cotidiana. Ignorar esses fatores da vivência das pessoas não brancas e atribuir seu sofrimento a um sintoma de transtorno mental é super simplificar o processo e mais uma vez cometer injustiça epistêmica contra eles. Uma saúde mental relacional, crítica, antimanicomial é, sobretudo, antirracista. Se você chegou até aqui, deixamos o nosso muito obrigado por ouvir e nos acompanhar. Estamos retornando em um novo formato, com episódios mais curtos e semanais, então fique atento aos próximos episódios. Se você quiser saber mais um pouco sobre as referências do episódio, links para as redes sociais e muito mais, entre em radiocolibricast.wordpress.com. Se você gostou do que ouviu aqui e quer mais episódios, assine o podcast no Deezer, Spotify ou na sua plataforma favorita usando o RSS. É só ir no site radiocolibricast.wordpress.com para encontrar essas informações. Você também pode nos ajudar compartilhando esse episódio com alguém que você goste e deixando suas 5 estrelas para o podcast no Spotify ou no Apple Podcasts. Rádio Colibri é um projeto de extensão da Faculdade de Psicologia da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. A equipe é composta por Thalita Souza e Luane Alencar, alunas de Psicologia na turma da Unifesp em Jacundá, por Jaiara Oliveira, Lara Farias, Lua de Oliveira e Tainá Pureza, alunas de Psicologia da Unifesp em Marabá, e por Caio Maximino, professor do curso. Saudações e até a próxima!